Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Jairo e hoje a gente vai retomar o que a gente tinha começado na nossa última postagem no blog, que é a discussão em história das independências na América Latina, não é? Para a gente pensar um pouco, relembrar um pouco esse tema. Bom, a América Latina vai produzir a maior parte das suas independências, a América, né, de modo geral, não só a América Latina. O continente americano vai processar suas independências, principalmente no início do século XIX, à exceção dos Estados Unidos, que começa o seu processo de autonomia no século XVIII. Os demais países vão fazer esse processo no início do século XIX. E tem uma outra exceção também, que é Cuba. O caso de Cuba, a independência ela vai vir no final do século XIX. Mas tirando essas duas exceções, Brasil, Argentina, México, Equador, Venezuela, Bolívia, algumas ilhas ali da região insular, né, como por exemplo o Haiti, essas regiões, essas nações, elas vão surgir no início do século XIX. E elas vão surgir principalmente influenciadas por diversos contextos. Então, quando vocês precisarem compreender o contexto das independências na América Latina, vocês precisam ver que as independências na América Latina se dão por diversos fatores, tá? Primeiro, você tem a diminuição dos controles da Espanha em relação às suas colônias pela influência da era napoleônica. Então, Napoleão vai se tornar imperador na França, vai marchar sobre o continente europeu, tentando impor uma agenda de estados liberais, uma agenda pós-revolução francesa, nas nações europeias que eram ainda muito atreladas a um discurso do antigo regime, né? Um discurso da monarquia absolutista. Então, Napoleão vai fazer isso e vai marchar sobre a Espanha, vai marchar sobre Portugal, vai tomar todo o continente europeu, né? A única oposição que Napoleão vai ter vai ser a oposição da Inglaterra. Então, nesse contexto, ele invade a Espanha fica meio que sem saber se defende-se de Napoleão ou se mantém suas colônias. E nesse caso, a Espanha vai escolher defender-se de Napoleão. Então, a era napoleônica é um dos elementos que influencia a independência na América. Um outro fator que vai influenciar é a difusão dos ideais iluministas. Note que os ideais iluministas, quase não saem, né? Eles vão ser muito determinantes no discurso posterior à Revolução Francesa. Então, a Revolução Francesa vai incorporar esses valores do iluminismo, né? Valores humanistas, valores de controle político dos poderes do monarca, né? Valores de um Estado que atenda mais às demandas da população. Esses valores vão ser tema-chave da discussão sobre a Revolução Francesa, mas eles também vão estar presentes nos debates das elites locais, também conhecidas como elites crioulas, né? Os grupos dirigentes ricos que ocupavam a administração aqui no território colonial espanhol. Então, esses grupos vão passar a debater, a discutir esses temas e vão pensar na pertinência desses temas em relação às ambições deles e a pertinência desses temas em relação ao modo como a Espanha lidava com as colônias. O terceiro ponto que a gente vai ter é um interesse cada vez maior da Inglaterra em fomentar esses processos, tanto para enfraquecer a influência da Espanha, como também para entrar nos mercados americanos de forma mais contundente, né? A colonização demandava uma prática chamada de exclusivo colonial, que restringia o comércio das colônias à metrópole. Então, as colônias espanholas deviam legalmente comercializar só com a Espanha. Não quer dizer que isso ocorria na prática, mas era assim a ideia original. As colônias portuguesas deviam comercializar apenas com Portugal. Mas a Inglaterra ela tinha muito interesse nos mercados consumidores e nas matérias-primas latino-americanas. Por isso, a Inglaterra também vai ter muito interesse nesses processos de independência no nosso continente. Uma outra questão é que você vai ter o crescimento, a ascensão dessa elite que eu falei anteriormente, que consumia os discursos iluministas. Então, essa elite, o que eu chamo de elite?
são os crioulos. Crioulo é a expressão utilizada no contexto da América Latina para se referir a nativos descendentes de espanhóis, mas residentes e nascidos no continente americano, tá? Então era aquele americano no sentido de boliviano, de argentino, de venezuelano, mas que é filho ou neto de espanhóis, tem recursos financeiros e que, portanto, ocupa cargos altos na administração local. Então, crioulo geralmente ele é juiz de paz, ele é intendente, ele é comerciante, ele é conde, fidalgo, ele ocupa esses postos, ele tem esses títulos nobiliários aqui na colônia. E ele pensa que, tornando-se estados autônomos, o poder dele político vai ser maior do que mantendo-se ainda fiel à coroa espanhola, e no caso do Brasil, à coroa portuguesa. Então, esses elementos juntos, eles vão servir como uma base para os processos de independência na América Latina. Agora, cada independência vai ter a sua característica. Vai acontecer em um período, não é? O antigo vice-reino no Rio da Prata vai se tornar independente, mas no Uruguai vai ter uma dinâmica, na Argentina vai ter uma outra dinâmica, não é? A independência do Chile vai se dar com especificidades. A independência do México, por exemplo, vai ter uma atuação muito grande da Igreja Católica e de seus sacerdotes, né? No México você vai ter a divisão, a cisão dentro da igreja entre padres lealistas, ou seja, padres favoráveis ao controle espanhol, e padres emancipatórios, né? Padres que defendiam a formação do Estado mexicano. Então, México tem uma característica específica, a Argentina tem uma característica específica, né? Os Estados Unidos são os primeiros a se tornar independência. A independência dos Estados Unidos se dá antes até da Revolução Francesa, né? O Haiti vai construir a sua independência e seu Estado controlado pela população negra, né? Outrora escravizada, que primeiro faz a independência, ou primeiro promulga o fim da escravidão e depois torna um Estado independente. Então o Haiti vai ser o grande, digamos assim, o grande terror das elites escravocratas na Venezuela e no Brasil e nos Estados Unidos, né? Esses países vão ter medo, porque o que acontece no Haiti? Na escravidão, não só no Haiti, de modo geral, na escravidão, você cria uma desproporção populacional. Então, de cada 10 pessoas, 6, 7 são escravas, 3 são livres. Isso quer dizer que eles são maioria. O que eles fizeram no Haiti? Organizaram um levante, mataram os senhores de engenho, os seus donos, e tomaram o poder, tomaram as fazendas, os recursos financeiros e a administração para eles mesmos. E isso colocou um pavor nas colônias do sul, nos Estados Unidos, né? No vice-reino da Venezuela, né? Nova Granada, que era depois se tornou Venezuela, no Brasil, né? Porque você tinha muito medo de que a escravaria se rebelasse e reproduzisse nesses locais o mesmo que aconteceu no Haiti. Então é depois desse processo de independência no Haiti que vai acontecer processo de independência em outros lugares do continente, por isso que vai ter esse medo assim tão grande. Então esse, pessoal, é mais ou menos o contexto do processo de independência na América Latina. Após esse processo de independência vão surgir os estados que formam hoje nossos continentes, não é? Bolívia, Chile, Equador, Venezuela, Argentina, Uruguai, Paraguai. Então esses países eles vão conquistar, tomar para si da Espanha, e no caso do Brasil, de Portugal, e no caso do Haiti, da França, no caso dos Estados Unidos, da Inglaterra. Esses países vão tomar para eles o controle dessas regiões e vão se aproveitar de uma instabilidade política na Europa para tornar o continente independente. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Gostaria de pontuar alguma questão? Se sim, por favor, poste aí nos comentários que eu vou ler e responder assim que possível. Beijo para vocês, saudades de todos e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.